O cybercrime não entra em recesso. Eu sou Bruno Lauteriung, estou aqui com o Theo Brasil e a gente vai bater um papo com relação às vulnerabilidades no recesso de fim de ano. Theo, brigadão por ter aceito meu convite e estar aqui nessa gravação comigo. É um prazer enorme estar aqui com você. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Prazer é meu. Vamos lá trocar bastante informação e experiência aí sobre essa pauta. Com certeza. Theo, para a gente começar, eu queria saber justamente quais são as ameaças cibernéticas mais comuns nessa época, nesse período de recesso, né? Maravilha, Bruno. Bom, as ameaças, elas basicamente são bem similares aos que a gente vê, né, ao longo do ano. Então, a gente tem, por exemplo, os ransomwares, que são hoje aí o mais destrutivo que a gente vê na mídia, muitas empresas ali sendo amplamente impactadas por esse tipo de ameaça, né, que ela é um malware ali criado para de fato causar impactos. E o mecanismo de entrada desse tipo de ameaça, ele segue sendo ali como uma das principais formas, né, as mais comuns e persistentes dos últimos anos também, é a parte de mensageria, né? É aquele famoso e-mail malicioso que o usuário clica, passa ano após ano. Essa ainda é uma das principais formas ali do primeiro comprometimento dessas empresas, né? Temos outros fatores, como por exemplo também exploração de vulnerabilidades também, que sites, aplicativos que acabam subindo ali com vulnerabilidades que são exploradas, né, através da internet principalmente. E também ameaças internas, né? Ou seja, aquele funcionário mal intencionado. Então, eu diria que das três são as principais mecanismos e ameaças assim utilizadas. E o risco mais comum e a ameaça mais comum, ela é de fato o ransomware, seguido aí pelos vazamentos de dados, né? E agora a gente tem muitos ransomwares que também fazem vazamento de dados, então é um cenário muito perigoso. E o que a gente vê especificamente nessa época de fim de ano é que a ameaça ela é a mesma, mas os mecanismos de defesa muitas vezes não, porque acaba que muitas vezes por conta do recesso, de final de ano, as proteções, né, as barreiras ali das empresas, muitas vezes elas estão mais fragilizadas por conta dessa época do ano, dessa sazonalidade ali, onde a gente tem menos funcionários, tem muito recesso. Então, apesar dos riscos e ameaças serem os mesmos ao longo de todo o ano, a gente vê que a parte de proteção, ela não segue. Então, acaba que a gente tem aí uma combinação perigosa ali de aumento do risco por conta de ter uma defesa menos eficiente nessa época de fim de ano. E você acredita que os setores visados pelos atacantes continuam sendo os mesmos também que foram ao decorrer do ano todo? A gente vê que tem um pouco aumento, principalmente na parte de ataque de negação de serviço, né? Onde a gente vê aqueles bots que eles são muito coordenados ali para fazer um serviço ficar indisponível, principalmente no e-commerce. Nessa época do ano, acaba que tem uma ampliação dos ataques ao e-commerce por conta dessa época de Black Friday, de Natal. Então, isso de fato tem um aumento, tá? Mas não necessariamente isso acaba refletindo, por exemplo, em um setor específico, é muito mais porque o próprio mercado, né, o varejo e compras online, ele está mais aquecido nessa época do ano, né? E aí os ataques, naturalmente, eles vêm aí corroborar com isso e acabam tendo um volume maior de ataques nesse período. E como que os cybercriminosos exploram o comportamento tanto dos colaboradores como dos consumidores para executar esse ataque, para moldar o ataque, né? Tá, muito, muito boa essa pergunta. Eu posso até usar esse mesmo gancho dessa sazonalidade, né, de compras online e essa parte de venda, porque muitas vezes a gente tem, e já passei muito por isso em empresas de varejo principalmente, né, campanhas que são ali lançadas muitas vezes ali com um planejamento não tão bom assim, e aí acabam, por exemplo, subindo no ar um site, por exemplo, e tá muito perto da Black Friday, por exemplo, vou pegar o Black Friday, mas poderia ser o Natal também, e acaba, por exemplo, uma aplicação, um site, uma campanha sobe, mas não com todas as proteções que deveria ter por conta do prazo. E aí isso é
acaba gerando um risco muito grande para a própria empresa, né? Porque quanto menos proteção você tem, maior a probabilidade de um ataque vindo da internet ser bem sucedido e isso acabar comprometendo a sua empresa como um todo, trazendo um grande risco de segurança. Então eu vejo muito, principalmente em função dessas campanhas que elas são pontuais, elas acabam acontecendo ali com um prazo curto, né? E aí isso acaba vindo aí com um risco maior do que, de fato, por exemplo, o site que já está aí vindo ao ano todo, que já tem um certo grau de maturidade, um grau de atualização dos seus componentes, etc. Que isso tudo leva a proteção para as empresas. Theo, a gente falou muito das empresas estarem, de certo modo, desfalcadas nesse período de recesso. Então, essas semanas de Natal, Ano Novo, até a segunda semana de janeiro, muitas costumam dar férias coletivas. Eu queria saber justamente como você tem visto essa maturidade com relação às questões de segurança. Porque segurança é uma coisa que é 24/7, ela não pode desligar, não tem esse momento da segurança parar. A maturidade das empresas hoje é com relação a isso? Elas têm esse entendimento, pelo menos? Vamos lá. Bom, primeiro, assim, os atacantes eles não têm hora nem dia para efetuar ou concretizar ali um ataque cibernético, né? Porque muitas vezes o comprometimento inicial ele pode ter acontecido muito antes, ele está só esperando ali o momento certo para de fato concretizar aquele ataque, né? E inclusive compartilhando um dado sobre isso, né? Porque mostra que o comprometimento, na verdade, né, esse ataque ele acontece muito antes, né, o que a gente chama ali do comprometimento inicial, ele acontece muito antes da empresa, de fato, da empresa alvo, ela descobrir ali que ela foi alvo de um ataque ou de um vazamento. Então, os dados mais recentes aí da última pesquisa que a gente teve ali da Mandiant, né, que é uma empresa do Google, aponta que a média mundial ela é de 10 dias, desde o comprometimento inicial até, de fato, a empresa alvo ela tomar conhecimento ali daquele incidente. Então, se você imaginar que um atacante ele comprometeu a sua empresa, comprometeu a sua infraestrutura, ele está dentro já da sua casa e ele tem 10 dias ali dentro para ele fazer o que ele quiser, é muito assustador. Imagina a gente aqui nas nossas casas que um ladrão entra, ele tem 10 dias dentro da nossa casa para ele fazer o que ele quiser, para ele procurar o que ele quiser. Enfim, é assustador ainda esse número. Apesar dele estar caindo nos últimos anos, então, por exemplo, 2020 esse número era de 24 dias. Na penúltima pesquisa referente a 2022, ele caiu para 16, na última agora 10. Então a gente vê que está caindo, mas ainda assim é um indicador muito, muito assustador, muito alarmante, porque é de fato muito tempo para um atacante estar dentro da sua empresa. E especificamente nesse período, né, de recesso principalmente, a gente vê que essas proteções elas acabam dando uma aliviada, né? E naturalmente os atacantes eles tomam proveito disso, porque eles acabam escolhendo ali essa época de final de ano como um momento propício para ele concretizar um ataque que às vezes ele já entrou muito antes ali, ele já comprometeu aquela empresa há muito mais tempo, mas ele aproveita essa época de final de ano para de fato concretizar, né, executar ali a conclusão do ataque dele, que vai criptografar as máquinas, que vai vazar os dados, etc., porque ele sabe que é um momento onde as empresas ali estão com o seu pessoal reduzido, as barreiras de proteção muitas vezes elas são afrouxadas ali, então a gente vê isso na prática. Inclusive, compartilhando aqui um caso real, né, com você, foi uma empresa em que eu fiz uma resposta a incidente em janeiro de 2021. Na ocasião, a empresa que eu trabalhava foi chamada. Até então, como várias outras, né, que liga para uma empresa de segurança, falando, olha só, eu fui comprometido. Nesse caso, todas as máquinas elas estavam criptografadas na empresa, isso aí foi segunda semana de janeiro, e precisava de ajuda ali para fazer toda a resposta e, enfim, ter todo ali uma consultoria especializada de como agir nesse momento, né? Até então a gente achou que mais uma dentre tantas que a gente acaba atuando aí de forma constante, mas esse caso teve uma particularidade que depois que a gente de fato começou a fazer a resposta incidente, isso já foi lá para metade de janeiro, por aí, e quando a gente foi de fato analisar, ver a causa raiz, a gente descobriu que
o ataque ele tinha sido concretizado exatamente um dia depois das férias coletivas para toda a empresa, que foi mais ou menos ali por volta de um pouco antes dessa época festiva aí de dezembro. Ou seja, o atacante a gente não conseguiu, inclusive por conta de muito tempo que levou, né, de tudo isso, porque quanto mais tempo leva, menos rastro a gente vai ter para analisar. Então, como levou muito tempo, desde o comprometimento inicial até, de fato, os especialistas atuarem para descobrir a causa raiz, a gente não conseguiu precisar, por exemplo, qual foi a data do comprometimento inicial do atacante. Mas a gente conseguimos ter certeza absoluta que ele estava ali pelo menos há mais de um mês. E ele tinha informações ali internas da empresa, porque ele sabia que naquele dia específico haveria as férias coletivas, que todo mundo estaria offline, e de fato assim aconteceu. Então ele esperou à 00:10, mais ou menos, do dia das férias coletivas, e ele criptografou toda a empresa, e conforme foi passando o tempo, as semanas, chegou até quase um mês ali, os logs dos sistemas, etc., foram todos sobrescritos. Então a gente não teve nem como recuperar, nem mesmo com técnicas avançadas de forense, de recuperação de dados, a gente teve a capacidade de voltar tanto tempo assim para conseguir evidências ali, comprovar, por exemplo, uma conclusão um pouco mais robusta sobre que dia que ele entrou, como é que foi. A gente acabou conseguindo, naturalmente, né, várias informações, a gente conseguiu ali recuperar a empresa, etc e tal, mas assim, os danos eles foram muitos, e é um exemplo real aí de um atacante, de um cybercriminoso tomando vantagem dessa época ali onde a gente tem uma baixa guarda nas organizações, muito em função dessa questão de férias coletivas, de recesso, de muitas pessoas de férias, etc e tal. Então é um exemplo muito, muito prático disso. Com certeza. E casos como esse, eles são casos que você acredita que acabam gerando concluindo, digamos assim, no pagamento do resgate dos dados? Muitas vezes sim, porque a própria resposta a esses incidentes que a gente faz, a gente necessita muito também de conseguir, por exemplo, analisar esses logs, ver todos esses rastros, e dependendo da magnitude do ataque e a falta desses logs, dessas camadas até de registro, né, de auditoria, etc., muitas vezes a empresa acaba ficando mais propensa a fazer o pagamento, por exemplo, de um resgate, porque ela não tem muita saída. Então, assim, muitas vezes, inclusive, a parte de backup, por exemplo, nesse mesmo caso que eu compartilhei agora há pouco, o backup da empresa, ele também foi 100% comprometido. A gente não tem como afirmar isso, mas nós acreditamos que, pelo atacante ter tanto tempo dentro do ambiente do cliente, ele teve mais do que tempo suficiente, naturalmente, para ele conseguir mapear o backup, onde ele estava, onde as cópias do backup estavam. E isso é muito perigoso, porque nesse caso específico, que foi aí muito, muito tempo, né, do atacante dentro do ambiente interno, ele mapeou o backup e ele comprometeu absolutamente todo o backup. A empresa perdeu literalmente tudo. Ela não tinha nem como recuperar os arquivos anteriores ali, porque o backup dela, apesar do backup existir, e de fato ele existir, e tinha sido feito pouco tempo antes, inclusive, desse recesso, ele não estava íntegro porque ele foi criptografado também pelo mesmo atacante. Então, um exemplo prático: quanto maior tempo o atacante tem e quanto mais tempo demora uma resposta ao incidente, maior é o estrago. E, naturalmente, quanto maior o estrago e menor for a capacidade de revertê-lo, mais propícia a empresa está a fazer o pagamento do resgate. É uma lógica assim, bem simples e trivial, né? Porque, por exemplo, quando você tem ali todos os seus backups íntegros, você consegue reverter eles muito rápido, a empresa está muito menos propícia a fazer o pagamento do resgate. Mas quando ela perde tudo, inclusive todos os seus backups, ela vai ficar naturalmente muito mais propensa a fazer o pagamento. Para ataques como esse exemplo que você citou, você acredita que exista um perfil de vítima? Não, eu vejo que não.
uma das coisas assim que a gente vê desse tipo de ataque, principalmente desses mais impactantes, assim, né, de grande escala, que, por exemplo, a empresa perdeu tudo, perdeu inclusive o backup, o que a gente vê que geralmente são empresas que têm uma baixa maturidade de segurança. A relação geralmente não é, por exemplo, para o tamanho de empresa ou por um tipo de indústria, é muito mais aquela empresa que está, de fato, despreparada para combater esse tipo de ameaças digitais. E tem empresas de outros tamanhos, então você tem empresas ali que faturam muitos milhões, centenas de milhões, e você tem empresas ali que tem um faturamento baixo, mas não necessariamente a maturidade de segurança ela acompanha, por exemplo, a quantidade de funcionários, o faturamento delas, a gente vê que isso ainda tem uma lacuna muito grande. A única coisa que a gente vê, assim, do ponto de vista de setorial, né, é que muito em função de legislações específicas para os setores, por exemplo, o setor financeiro, ele é um setor que tem uma maturidade de segurança muito mais elevada que os demais, porque tem também muito mais legislação, muito mais controle ali, eles são obrigados a fazer muito mais investimento, então naturalmente isso reflete numa maturidade de segurança muito maior. Mas outros setores, assim, a gente tem um caminho muito grande pela frente. E quais medidas você acredita que as empresas devem adotar, então, para não estar vulneráveis a esses tipos de ataque? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que na verdade ela é um dos maiores riscos das empresas hoje em dia é a parte de proteção de identidade, porque é um dos principais fatores ali para esse primeiro comprometimento. Então, primeira recomendação é esse fortalecimento dessa camada de autenticação, controle de acesso, você garantir que estão todos os seus usuários com o múltiplo fator de autenticação. Isso é uma medida que traz uma eficiência muito grande, traz uma proteção muito grande. Ela é relativamente simples, ela não tem, muitas vezes, eu não preciso nem de grandes investimentos, porque os próprios mecanismos aí de cloud, eles já suportam nativamente um múltiplo fator de autenticação, é muito mais um processo de comunicação, de conscientização dos seus colaboradores e de gestão, de ver quem que está faltando, quem que não está, mas é uma medida que ela traz uma eficiência, uma proteção absurda. Ela é muito boa quando bem implementada. Então essa é um dos primeiros pilares que a gente vê. Depois a gente tem a questão, principalmente nessa sazonalidade agora de fim de ano, o monitoramento contínuo do ambiente. Porque, como eu falei, né, não existe hora nem dia para você sofrer um ataque desse. Então o monitoramento contínuo do ambiente ele não pode parar, especialmente nessa época do ano. Então, essa também é uma segunda camada muito importante, porque por mais que a sua empresa ela tenha o seu recesso, você está com uma baixa de funcionários, pode estar todo mundo fora, se você tem, seja dentro da sua própria organização, ou seja, um parceiro contratado que está fazendo monitoramento, você vai ter a capacidade de identificar isso de uma forma muito mais ágil. E quanto antes você identificar, melhor vai ser a sua resposta, minimizando esses danos, esses impactos aí para o seu negócio. Então, o monitoramento ele é fundamental. E por fim, mas não menos importante, fortalecer os backups, porque o backup ele é assim uma segurança muito grande do ponto de vista de beleza. Pior cenário aconteceu, nossas barreiras foram todas transpostas, mas pelo menos você ter um backup íntegro, confiável, minimamente para aqueles sistemas core da empresa, os mais importantes, né? Para que quando acontecer o pior cenário, você tenha a capacidade de voltar a sua operação, pelo menos os temas mais críticos, o quanto antes. Então, especialmente, né, nessa época do ano, a empresa vai sair de recesso, por exemplo, antes vai lá, faz uma verificação no seu backup. Essa verificação, na verdade, ela é uma boa prática de segurança, ela deve ser feita periodicamente, mas uma recomendação específica para essa época do ano faça mais uma vez só para garantir, para ter aquela aquela segurança, você poder curtir as festas de final de ano com um pouco mais de tranquilidade, que no pior cenário, pelo menos, você tem ali uma forma de recuperar o seu ambiente melhor. Então, eu diria essas três principais, assim, pensando muito nesse cenário. Perfeito, Theo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria saber de você quais são suas expectativas, tanto no lado de
de atacantes quanto do lado de defesa para 2025. Maravilha. Bom, o lado do atacante é o lado ali que mais inova na parte de segurança. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse próximo ano aí, assim como foram os últimos, né, nos reservam novas ameaças. Isso eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E especialmente no que tange a parte da inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ter um ano, e é um pouco do que eu prevejo aí para 2025, onde a gente vai ter um desafio muito grande, principalmente na camada de conscientização dos usuários. Porque, como eu falei, né, a parte de phishing, por exemplo, né, os e-mails, e hoje em dia a gente tem o vishing, que é por voz, a gente está vendo aí inteligência artificial fazendo vídeos fakes aí impressionantes e cada vez mais difícil de você distinguir o real, né, da inteligência artificial. Então eu vejo que isso para o cenário de cibersegurança tende a criar aí um desafio muito grande para a gente, principalmente nessa camada de conscientização dos usuários. Porque a gente está vendo já agora nesse ano, a gente viu um crescimento de fraudes usando a inteligência artificial de forma impressionante, e algo que a gente de fato não esperava tão cedo. Foi uma adoção ali muito grande de forma muito rápida. Então, acho que isso vai ser muito potencializado nesse próximo ano, essas ameaças utilizando a inteligência artificial, principalmente para gerar confiança dos usuários, para induzir o usuário a acessar um site, induzir o usuário a clicar em um link malicioso, induzir o usuário a fazer o download de um software malicioso. Então, essa, para mim, é uma das principais tendências aí para 2025. E do lado da defesa, a gente tem aí a nossa... eu costumo brincar, né, que nós somos os goleiros, né? A gente está ali defendendo 400 pênaltis, mas é aquele que entra e acabou, assim, foi tudo por água abaixo. Mas a gente tem um desafio grande de estar sempre monitorando esse tipo de ameaça, essas novidades que surgem no setor, e está cada vez mais ampliando e fazendo toda o nosso replanejamento ali da nossa tecnologia, dos investimentos, para que a gente esteja cada vez mais antenado e alinhado com esse cenário de ameaças, que ele, não tenho a menor dúvida, que ele vai mudar completamente no ano que vem, principalmente em função dessa adesão da inteligência artificial. Perfeito, Theo. Eu queria muito agradecer todo o conteúdo que você compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novas entrevistas e eventos da TI Inside. Muito obrigado. Maravilha, Bruno. Eu que agradeço. Prazer aí.